Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meus amados irmãos e amigos, eu sou o evangelista Fabrício Coitinho. Com muita alegria e satisfação, eu trago-lhes uma palavra de reflexão para os nossos dias. Você está preparado para a vida após a morte? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, que assim nos diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós falamos na palavra morte pela Bíblia, lembremos de pelo menos 3 tipos de morte que ela apresenta, seja a morte física, espiritual ou eterna. Inserida neste contexto e neste versículo, vemos que a morte é a consequência ou resultado de uma vida de pecado. Nós muitas vezes achamos que a morte é apenas ausência de vida, e isto pode ser um equívoco, porque morte nada mais, nada menos é do que uma transformação, uma mudança de um estado para o outro. Não é apenas o desligar de uma tomada onde tudo se acaba. A morte é o término das atividades vitais do ser humano sobre a terra. Não é o término de tudo, mas é o início de uma eternidade com ou sem Deus. E a morte física, ela pode vir por meios naturais, violentos, ou até mesmo morte súbita, ou fatores pré-existentes como doenças e outros. Como nós falamos sobre morte física, Gênesis capítulo 3, versículo 9 vai dizer que ao pó nós voltaremos, uma tendência. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 vai dizer que e o pó volte à terra. A morte física, por mais que nos traz temores e tremores ou arrepios, é uma palavra que é preciso ser abordada e pregada como uma grande verdade, porque todos nós estamos sujeitos à morte. Em contrapartida, existe a morte espiritual, que é aquela de quando nos afastamos de Deus, quando nós estamos mortos por uma vida de pecado. A morte espiritual é uma quebra de comunhão entre o homem e Deus. Tiago vai dizer que o pecado consumado gera a morte, como a consequência do próprio pecado. A morte espiritual que nós herdamos dos nossos primeiros pais, quando no jardim eles agora tomam conhecimento da árvore que não era para terem experimentado, e agora eles inauguram as suas consciências e não mais estão inocentes diante do conhecimento e do bem e do mal. Agora vai inaugurar a consciência amar, conhecendo assim o pecado, que vai gerar a morte espiritual, inaugurando assim o pecado original, que passou a todos os homens. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos, no capítulo 5 e versículo 21, quando ele nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isto é, o resultado de uma vida espiritual, quando nós infringimos os mandamentos do Senhor, como os nossos primeiros pais pecaram, infringindo os mandamentos do eterno Deus. Quando agora lembramos de João capítulo 3, quando Jesus se dirige a Nicodemos dizendo que era necessário nascer de novo, não do ventre da sua mãe, mas da água, do Espírito, da palavra, porque as pessoas que estão mortas espiritualmente precisam renascerem para Deus, abandonando suas vidas de pecado para encontrar-se com Cristo, aquele que dá vida e vida com abundância. Vemos também que existe a terceira morte que a Bíblia nos apresenta, que é a morte eterna, ou que João vai chamar em Apocalipse de segunda morte. Essa morte, por consequência, João, escrevendo no Apocalipse capítulo 21, versículo 8, vai dizer que quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras,
e a todos os mentirosos a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que é a segunda morte para você? Para nós, para todos aqueles que não se encontrarem com Cristo e abandonarem suas vidas de pecado. É a separação definitiva e irremediável entre o pecador e Deus. Esta é a segunda morte. E você, está preparado para uma vida após a morte? Qual será a sua eternidade, com ou sem Deus? Quando nós morremos, para algumas pessoas elas acham que tudo vai acabar. E depois disso, não há pré-existência ou uma vida para darmos contas diante de Deus. O autor desconhecido aos Hebreus vai dizer, no capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Temos uma alma para prestar conta diante de Deus. O que é a morte para você? O resultado da morte, que todos querem talvez ignorar ou não acreditar, desconsiderando esta dura realidade. A morte tem como resultado o inferno. O pecado, quando consumado, gera morte. A morte traz o resultado como inferno, depois da segunda morte. E o inferno é o resultado de uma vida sem Deus. Para você que está assistindo o vídeo neste momento, como está a sua vida diante de Deus? Você está preparado para a vida após a morte? Você está preparado para encontrar-se com Deus? O inferno é uma realidade. A morte é uma realidade. A morte é a consequência de uma vida de pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor quer te livrar da morte. Receba a vida nesta hora. Encontre-se com Jesus. Volte-se para Cristo e Ele te livrará do poder da morte. Deus te abençoe.